Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. Nós estamos mais uma vez, agora sincronamente, né, reunidos para dar prosseguimento às nossas reflexões em História do Direito e hoje para falar sobre um dos temas que parecem distantes, porque o nosso sistema tem se dito dele que é romano-germânico e, de tal modo, ele é bem distinto do sistema anglo-saxão, mas o que a gente tem observado é cada vez mais encontro entre esses dois sistemas de direito da civilização ocidental, de forma que é muito importante que a gente compreenda os seus principais institutos, como é que ele funciona, como é que ele surgiu, para que a gente possa também compreender o nosso direito tal qual praticado hoje, certo? Então, nós vamos hoje falar não apenas do chamado Common Law, né, o sistema do direito inglês, como a sua ramificação na América, né, principalmente nos Estados Unidos da América, e aí a gente vai ver a Constituição norte-americana com destaque pelo que ela representa em termos de marco, né, dos principais ramos do direito, que é o direito constitucional, certo? Antes de mais nada, eu vou fazer o sorteio de quem vai ficar responsável por... Aqui, ó, vocês estão vendo do grupo 1, hoje, nós temos 3, 6, 7 integrantes, né? Georgia, Lívia, Maria, Matheus, Misael, Pedro e Vanessa. Então, sem mais demora, vou fazer aqui o sorteio. Vocês estão vendo, né, o sorteador aí, não é isso? Todos veem? Vou fazer o sorteio e o sorteado foi o número 4. Vamos ver aqui. É Matheus. Matheus está aqui? Pronto, ok, Matheus. Então, vá logo se preparando que dentro em breve a gente vai demandar a sua participação aqui, certo? Professor, já posso espelhar a apresentação? Não, só quando eu for falar mesmo Tá bom. da Constituição norte-americana. Vou fazer uma pequena introdução sobre o sistema mesmo do Common Law, certo? E aí, para isso, vamos buscar precisamente a sua representação originária. O que é que representou? De onde é que surgiu o Common Law? Por que é que surgiu um sistema que vai ser distinto do sistema em que um privilégio, né? Há um culto até das codificações ou das próprias elaborações legislativas, né? Elaborações normativas tidas como racionais, como foi o caso do sistema romano-germânico. E aí a gente vai encontrar essas características do Common Law, primeiro na sua base consuetudinária. A gente viu que, tanto no direito romano, depois na Idade Média, de alguma forma, a base do direito ocidental, como a gente tem estudado, ela é consuetudinária. Ela é fundada nos costumes, né? O que vai diferenciar aqui o caso do Common Law é que há uma ênfase à concretização desse direito, não por atos normativos escritos, né? Então, a gente não fala ainda em codificação, a gente está falando aqui em meados ou final da Idade Média, mas a gente já tem uma tendência no Common Law de um direito que vai ser formulado
por juízes reais, né, por representantes do Estado, por representantes do rei, que são incumbidos de fazer julgamentos. E esses julgamentos, obviamente, são definidos a partir da base constitucional, a partir dos costumes que formam aquele povo, né? Um povo isolado, porque ele consegue ter uma característica mais ou menos intocada em razão da própria condição geográfica de ser uma ilha, e que depois vai conseguir, de alguma forma, repelir a grande influência do direito romano, como aconteceu em relação ao chamado direito europeu continental, certo? Então, é um direito, é um sistema jurídico que ele vai, por um lado, ele não vai ser renovado por aquela tentativa, como a gente viu na aula passada, da retomada do direito romano, né? As novas escolas, os humanistas, os glosadores, pós-glosadores, que vão propor uma releitura, uma ressurreição do direito romano, da importância do direito romano, e tampouco ele vai ser contaminado ou impactado pelas codificações do século XIX, certo? Então, é um direito que vai se manter dentro dessa base consuetudinária. Essa advertência, pessoal, é importante, porque se a gente observar bem, a base consuetudinária tanto caracteriza o sistema do common law como o sistema romano-germânico, tá certo? O que vai representar a grande diferença do common law é que ele resiste às grandes codificações, que a gente vai estudar na próxima aula, que vão frutificar justamente a partir da influência do iluminismo, a instalação do Estado moderno, em que se preconizava a elaboração de um texto legal racional para viger abstratamente em cada povo, certo? Então, essas características vão se manter. Um direito que é definido pelos juízes e com base nos costumes, esses costumes que vão, claro, ser também influenciados pelos bárbaros, pelos ditos bárbaros que se radicaram no solo inglês, né? E também, em alguma medida, pelo próprio direito continental, né? De alguma forma adaptado às características do reino no território inglês. Ok? Então, nós temos um direito jurisprudencial, né? Um direito que valia para todo o reino, e vejam, a importância desse sistema do common law para a Inglaterra de então, ela foi ainda assomada, né? Ela ainda foi destacada por uma razão muito simples. O rei inglês, ele conseguiu, de forma antecipada, inclusive, em relação aos outros monarcas europeus, já no século XII, conseguiu impor a sua autoridade por todo o reino. Talvez por causa do próprio isolamento geográfico, né, da Inglaterra, talvez porque ele utilizou a força dos seus juízes, né, os juízes que eram por ele nomeados, para incutir uma uniformidade na aplicação do direito. Então, as normas ditadas por esse direito jurisprudencial, elas eram distintas dos costumes feudais locais e possibilitavam essa uniformidade de todo o direito inglês por esse território, certo? Isso, com certeza,
também contribuindo para a formação de uma identidade nacional que pudesse ser construída também sob o aspecto da uniformidade na aplicação do direito. Ok? Outra coisa que a gente precisa atentar é que quando a gente fala em common law, né, então uma tradução superficial, a gente pode dizer o direito comum. Mas esse direito comum não se confunde com o ius commune, né, lá do que foi estudado na Idade Média, que significava o direito romano, o direito erudito, né, que sobreviveu a todas as modificações do direito romano. O ius commune é próprio do direito romano, é o direito romano que vai prevalecer, que vai sobreviver à Idade Média. O common law já é uma coisa distinta, certo? Aqui, pessoal, eu também ressalto a chamada força dos precedentes. Vocês devem se lembrar de várias passagens em filmes, em séries, em livros, em que esses filmes jurídicos, né, determinadas causas, o advogado vai lá para a biblioteca, aquela biblioteca com as lâmpadas verdes, e aí vai estudar, pega os estagiários, né, todo mundo vai lá e estuda os precedentes que podem ser aplicados naquele caso que está sob julgamento, certo? Então, a grande preocupação do jurista é encontrar um precedente, ou seja, um julgamento que considerou um caso que é muito semelhante àquele que está sob julgamento novamente, para colher desse julgamento, desse precedente, as mesmas conclusões, as mesmas soluções jurídicas, né? Então, vejam o que está representado aqui no slide, como é que se perfaz a utilização do precedente. Eu tenho um caso do passado, né, um caso A, né, que eu tenho o fato 1, o fato 2, o fato 3. Esses três fatos, eles implicaram um julgamento, certo? Nos dias atuais, eu tenho o mesmo caso, um caso B, né, com os mesmos fatos 1, 2 e 3, as mesmas características. Então, nesse caso, existe a ocorrência dos mesmos fatos, o que vai me permitir concluir que, se no passado, um determinado caso, que tinha esses três fatos, ele é decidido a partir de uma solução jurídica, também deve-se prevalecer o entendimento de que esse mesmo julgamento, essa mesma decisão jurídica também vai ser aplicada nesse caso dos dias atuais, mas que tem as mesmas características. Tá certo? Então, é claro que isso também pode ser modificado. Os precedentes também são modificados, assim como as leis são modificadas, né? As súmulas são modificadas no nosso sistema, por exemplo, certo? Mas os precedentes, eles são o grande foco do estudo do jurista, porque é a partir deles que se formam os entendimentos dos tribunais, certo? Alguma dúvida sobre os precedentes? Professor? Oi? Mas nem sempre pode gerar precedentes, né, no caso. Nem que, como assim? Eu vi um caso que é do confeiteiro lá, o confeiteiro e o casal homossexual. E esse caso não gerou precedentes. Certo. Sabe esse caso? Assim, não estou me lembrando de detalhes, mas eu me lembro dessa situação. Mas foi muito boa a sua pergunta, porque é o seguinte: quando a gente estuda os precedentes, a gente vai buscar o quê? A identificação das características desse precedente com as características de um fato atual, de um caso atual, certo? Se eu tenho alguma distinção substancial, eu não posso aplicar esse precedente, porque
apesar de serem muito semelhantes as situações, esse caso atual ele tem uma distinção fundamental em relação a esse caso anterior. E por isso esse precedente não deve ser aplicado. Certo? Então, nesse sentido, é correta a sua afirmação. Uma outra questão é a possibilidade de o precedente ser modificado. Acho que alguém levantou a mão aqui. Mas ele pode se desviar do precedente, né? Isso. Assim, imagina que ele tem todos os fatos, né, todos os elementos, né, processuais iguais ou muito semelhantes, mas ele não tem o entendimento que aquele é o melhor julgamento para o caso. Ele pode julgar de forma contrária ao precedente. Perfeito. Sim ou não? Pode ser. A partir de duas possibilidades. É o que eles chamam de overruling e distinguishing, né? Acontece o overruling quando eu tenho um precedente e o tribunal, vendo que aquela decisão não mais se justifica, muda o entendimento. Né? Então, por exemplo, aconteceu na Suprema Corte norte-americana quando julgou a constitucionalidade da segregação racial nos Estados Unidos. Depois da emenda que determinou a abolição da escravidão, a Suprema Corte continuou considerando constitucional o apartheid, vamos dizer assim, em que havia locais específicos para negros sentarem no ônibus, banheiros específicos para negros, né? Assentos específicos na igreja para negros sentarem, assim por diante. Se acreditava que no momento em que, a partir do instante em que se franqueava a possibilidade de os negros também terem espaço, mesmo que fosse um espaço apartado, né, aquilo era constitucional. Com a eclosão dos movimentos de conscientização dos direitos civis, né, principalmente na década de 60, a Suprema Corte norte-americana ela reviu essa parcimônia com a prática de segregação, para considerar inconstitucional essa prática, certo? O que foi que aconteceu nesse caso? Ela desconsiderou o precedente, porque havia julgamentos vários nesse sentido, para dizer, olha, essa regra não tem mais sentido, né? Essa regra não mais se sustenta. A gente vai definir uma nova regra. E é a partir dessa regra que vai nessa regra que vai mirar, né, que vai se fiar, que vai se espelhar a decisão dos casos futuros, certo? Esse é o chamado overruling. A gente também tem uma outra possibilidade que é o distinguishing, né? O distinguishing, como o próprio nome indica, é quando eu vejo um discrimen, né? uma diferença, nesse caso atual, que me impeça de aplicar a decisão de um caso muito semelhante, mas que não serve nesse caso por causa dessa peculiaridade, tá certo? Então, nesse caso concreto, em razão desse distinguishing, né? dessa diferença, mesmo que seja mínima, ela é substancial, eu vou criar uma nova regra, uma nova decisão jurídica, um novo precedente, certo? Então, nesse sentido. Os precedentes, portanto, podem ser modificados, mas eles são muito cultuados, são muito estudados, até para possibilitar ao julgador saber se o caso concreto atual ele tem alguma distinção em relação àquele caso anterior, certo? E, portanto, a solução anterior. Tranquilo? Tranquilo, mas ainda estou com uma pequena dúvida. Diga aí, Deus. Marta, bora lá. Não querendo atrapalhar a aula. Não, assim, lá você também tem níveis de jurisdição, né? Então, você tem decisões ou precedentes dos tribunais que os juízes de primeiro grau são obrigados a observar. Isso. Isso. Ele não tenha, mesmo assim, sendo igual,
sendo contra a consciência dele, entendeu? O juízo dele, ele tem que observar aquele precedente, não é? A menos que ele, julgador, prove que o caso concreto ele tem uma distinção em relação àquele precedente que possibilite a adoção de uma nova regra, de um novo precedente, portanto. Agora, tem primeiro e segundo grau lá. Isso que eu não consigo compreender ainda no sistema deles. O do primeiro grau, o precedente de... Eu sou juiz de primeiro grau, imagina. O precedente de primeiro grau de um outro juiz eu não sou obrigado a observar. Isso. Eu só sou obrigado a observar o precedente do tribunal superior, né? Ali tem... A justiça ali, ela é hierarquizada, vamos dizer assim. É isso? Exato, isso. Agora entendi. Veja que no nosso sistema acontece algo parecido, Nelson. A gente, por exemplo, quando a gente vai elaborar nossas peças, a gente faz alusão a decisões, geralmente a decisões de tribunais. Por quê? Porque são decisões colegiadas e a retórica jurídica nos incute a ideia de que, como são decisões colegiadas, existe um amadurecimento maior em relação àquela decisão. Mas, sem dúvida alguma, por exemplo, se eu tenho uma decisão isolada de um juiz do Mato Grosso do Sul, foi o único que decidiu uma determinada questão no país, eu posso me valer dessa decisão como um reforço argumentativo. Isso no nosso sistema. No sistema deles, não é precedente. Ele é um precedente, mas não tem o caráter vinculativo que tem, por exemplo, os precedentes das cortes superiores. Entende? Mas pode ser tomado, pode ser levado em consideração como força argumentativa para reforçar a retórica daquela decisão. Não, eu entendi. O que eu gostaria de entender é justamente isso, porque lá o julgado do tribunal, aqui, assim, o juiz ele não é vinculado, ele usa, claro, que aquilo lá é algo que vai fundamentar a decisão dele, ele pode usar o julgado, mas ele só é vinculado à súmula do Supremo. Lá não. Lá ele é vinculado àquilo lá. Isso daí que eu estava, assim, que você me esclareceu, que eu estava tentando entender, né, no sistema, as diferenças, sabe? Mas é isso mesmo, você está certo. Obrigado, professor. Nada. Alguma outra dúvida em relação aos precedentes? Está bem compreendido? No fundo, o que é que vai se distinguir os precedentes lá e daqui? Lá, a vinculação, a força vinculante é muito maior do que a daqui, né? A gente tem aqui no nosso sistema, a gente tem alguns instrumentos de vinculação desses precedentes. Por exemplo, a súmula vinculante, que a gente criou no nosso sistema a partir da PEC do Judiciário, né, a Emenda Constitucional 45. A gente tem o que chama de repercussão geral na decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, é uma decisão do Supremo que como tem repercussão geral, ela vai atingir todos os processos que se coloquem diante daquela caracterização, certo? Então, há uma vinculação, inclusive, para o poder executivo, certo? Então, a gente tem algumas experiências nesse sentido, mas lá não. Há, de fato, uma vinculação à força dos precedentes. Mas o que eu quero mostrar para vocês também é que não é uma vinculação absoluta, pessoal. Não existe uma vinculação absoluta, assim, não, o direito imutável. Não, o direito é dinâmico e, portanto, há possibilidades de você criar novos precedentes ou rever precedentes antigos, que não mais se adequam à nova realidade. Certo? Tranquilo? Então, vamos lá. Há também no sistema do Common Law um
um instrumento jurídico, né, um instituto jurídico que se chama writ, né? Quem já estudou sobre mandado de segurança ou já viu na prática o mandado de segurança vai se lembrar dessa palavrinha, porque geralmente se fala do mandado de segurança como o writ of mandamus, né? O que eram os writs? Writs eram mandados a partir de juízes reais, né? Que eram elaborados seguindo uma provocação de um cidadão à jurisdição real, né? Então, qualquer cidadão dirigia ao rei uma determinada reclamação ou pedido, e esse rei, a partir dos seus juízes, né, valendo-se dos seus juízes, iria definir aquele direito, certo? E o writ, ele tem grande importância no sistema do common law, pessoal. Vocês imaginem, porque com isso, a partir desse instrumento, eu tenho um fator de uniformização do direito em todo o território. No momento em que o rei, a partir dos seus juízes, pode definir o que é que vai caber em determinadas matérias a esse cidadão que provoca a jurisdição real, eu tenho a interferência direta do rei na definição do direito. Entendem? E isso numa época em que o regime feudal, como a gente viu, ele termina criando um dualismo jurídico, né, entre o direito do rei e o direito dos feudos, ou mesmo um terceiro direito, que era o direito canônico. Então, nós temos várias... há um pluralismo jurídico, porque vários direitos convivendo, às vezes em harmonia, às vezes nem tanto, certo? E a partir desse instrumento eu tenho na Inglaterra uma força exercida, um poder exercido pelo rei para uniformizar esse direito. Ok? Bem compreendido? Outro fator importante, outra característica importante do sistema do common law é o que eles chamam de equity. A equidade que a gente poderia traduzir aqui. E os julgamentos, muitos deles são realizados, né, se valendo do sentimento do justo no caso concreto. Aristóteles já definia a equidade como esse sentimento do justo no caso concreto. É justamente isso que muitos juízes dos Estados Unidos praticam, certo? Então, eles, em vez de se manter muito atrelados a uma solução legal, eles dão vazão ao que eles consideram justo no caso concreto. E aí, para ilustrar essa prática, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês 2 vídeos. Vou encerrar aqui suspender aqui a gravação. E vou mostrar 2 vídeos de um juiz que você já deve ter visto, porque viralizou, né? Um juiz de Providence, dos Estados Unidos, e que vocês vão entender como é que realmente se exerce essa equidade.